Olá, galerinha, professor Olavo. E hoje em Química nós iremos estudar sobre pilhas e baterias, além da eletrólise. Conteúdos estes que fazem parte de um ramo da físico-química chamado eletroquímica. Lembrando que esta aula foi produzida especialmente para os alunos dos terceiros anos de ensino médio da Escola Estelita Timóteo. Eu tenho certeza que todo mundo já viu ou sabe o que são pilhas e baterias, né, pessoal? Já sobre eletrólise, televisão, geladeira, computador e celular são alguns dos diversos equipamentos que usamos no dia a dia, mas que só funcionam com ela, a energia elétrica. Mas e o que é energia elétrica? Energia elétrica é uma forma de energia baseada na geração de diferença de potencial elétrico, ou seja, DDP ou tensão elétrica, que ocorre entre dois pontos que permitem estabelecer uma corrente elétrica entre ambos. Numa pilha, por exemplo, seria a diferença de carga existente entre o polo positivo, que é o de carga maior, que é aquela parte do carocinho da pilha, com o polo negativo, que é a carga menor, que seria aquela parte reta de uma extremidade da pilha. A energia elétrica pode ser obtida de diversas maneiras, como em usinas nucleares, hidrelétricas e também em reações químicas. Sim, pessoal, em reações químicas, elas podem provocar corrente elétrica, assim como fazem as pilhas e baterias. Porém, também existe o inverso. Correntes elétricas também conseguem provocar reações químicas, que seria justamente a eletrólise que veremos mais adiante. Vamos conhecer as pilhas então. Pilhas são dispositivos capazes de transformar energia química em energia elétrica por meio de reações espontâneas de oxirredução, ou seja, aquelas em que há transferência de elétrons. Assim, em uma pilha, como os elétrons partem de um componente e chegam até outro, forma-se uma corrente elétrica, que é capaz de fazer funcionar diversos dispositivos eletrônicos. Vamos conhecer uma pilha. Como as pilhas são formadas? Quem são os seus componentes? As pilhas são compostas por dois eletrodos, o ânodo, que é o polo negativo e sofrerá oxidação, pois vão sair dele elétrons, e o cátodo, que é o polo positivo, que sofrerá redução, pois chegará nele elétrons. Vejam que o caminho da corrente elétrica é em direção ao polo positivo, já que os opostos se atraem. O segundo componente é uma solução eletrolítica, também chamada de ponte salina, e tem a finalidade de manter as duas semicelas eletricamente neutras através da migração de íons. E o terceiro componente de uma pilha é o fio metálico externo, que é por meio dele que os eletrodos são conectados e há transferência de elétrons. Os fios servem como se fosse uma estrada por onde os elétrons irão se locomover. De acordo com a IUPAC, as pilhas devem ser representadas da seguinte maneira, onde a dupla barra representa a ponte salina, que divide os eletrodos, e as barras isoladas indicam diferença de fase entre reagente e produto da semi-reação. Na esquerda, representa-se o ânodo, que sofre oxidação, e na direita, o cátodo, que sofre redução. Devemos lembrar, pessoal, que o sentido convencional da corrente é o inverso do caminho dos elétrons, que este seria o sentido real da corrente. As pilhas e baterias também apresentam uma coisa chamada potencial de oxidação ou de redução. O que seria isso? Vamos lá. Sabemos que alguns metais presentes em reações de oxirredução cedem elétrons, enquanto que outros atraem ou ganham elétrons. Potencial de oxidação é a capacidade de um metal ceder elétrons, ou seja, de oxidar. Quanto maior for seu potencial de oxidação, mais o metal oxida.
Potencial de redução é a capacidade de um metal atrair ou receber elétrons, ou seja, de reduzir. Quanto maior for seu potencial de redução, mais o metal reduz. Existem tabelas que apresentam os valores padrões desses potenciais e são medidos em volt e representados pelo símbolo E. Este potencial em geral é medido a 1 atm de pressão atmosférica a 25 graus Celsius e numa solução de 1 mol por litro. Lembram que eu falei que poderia acontecer também o processo inverso? Ou seja, uma corrente elétrica poder provocar uma reação química? Pois é o que veremos agora. A este processo damos o nome de eletrólise, que é uma reação química não espontânea que envolve uma reação de oxirredução, a qual é provocada por uma corrente elétrica. Para que a eletrólise aconteça, a corrente envolvida deve ser contínua e ter uma voltagem suficiente e se baseia na descarga de íons, no qual ocorre uma perda de carga por parte de cátions, que são os íons positivos, e ânions, que são os íons negativos. A eletrólise é muito utilizada na indústria para fazer o isolamento de alguma substância em processos de produção, como o alumínio, além de purificar e revestir, ou seja, banhar vários metais, como vemos aí nas imagens. Existem dois tipos de eletrólise. A eletrólise ígnea, que ocorre sem a presença de água, mas o sólido iônico deve estar liquefeito, ou seja, no estado líquido, para que os íons se desloquem com facilidade até os eletrodos e aí se descarreguem. E a eletrólise aquosa, que ocorre entre os íons provenientes da autoionização da água com os íons resultantes da dissociação iônica do eletrólito. Para finalizar nosso conteúdo, vejam as diferenças entre pilhas e entre eletrólise, como elas são inversas. Pois bem, pessoal, espero ter ajudado um pouco. Se inscrevam no canal, deem um like e divulguem para seus amigos. Abraços!